Olá pessoal, aqui é o Felipe, criador do canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta Power BI. Bom, para quem me acompanha nas redes sociais, recentemente eu tenho postado alguns conteúdos sobre análise de dados, business intelligence, qual é a importância de você ter a análise de dados no seu negócio, como que você pode aprender, enfim, vários posts relacionados a Power BI e a inteligência de dados, tá? E também relacionados à programação em Python, tá? Então, porque eu entendo que esse pacote um pode agregar no outro. Então, se você não acompanha no meu Instagram, eu vou deixar aqui o link para você, aqui na descrição, vou deixar o link para você acessar lá, começar a me seguir, poder me acompanhar toda semana ali eu tô postando conteúdo novo, beleza? Então, por que eu decidi trazer esse tema do Power BI aqui? Os últimos vídeos, como você pode ver no canal, eu sempre estou falando sobre Python, sobre como você pode criar reportes com o Python e automatizar alguns relatórios, alguns processos utilizando Python. E agora eu quero trazer um pouquinho mais da parte de visualização, tá? Eu abri uma enquete recentemente no meu Instagram e algumas pessoas pediram para eu explicar e trazer um pouquinho mais sobre como funciona a ferramenta do Power BI. Porque o Python ele possui um kit muito grande de ferramentas gráficas para você gerar gráficos, porém nem todas as empresas e negócios possuem pessoas que sabem programar em Python e também têm a possibilidade de utilizar o Python, tá? Muitas vezes por questões da própria empresa, muitas vezes, né? A área de TI, por exemplo, ser separada da área de negócio, então o Python então, a área de negócio não tem tanto acesso ao Python e para poder instalar no computador da empresa gera alguns conflitos. Então, o Power BI ele é uma ferramenta mais acessível para todos, é uma ferramenta padrão também de algumas empresas. E por ser da Microsoft, por algumas empresas já terem a Microsoft contratadas como parceiras do negócio, elas aceitam que as pessoas utilizem o Power BI. De uma forma muito resumida, é assim. Então, é, as coisas que você consegue fazer com Python, de uma certa forma, você consegue fazer com Power BI, só que usando de formas diferentes, tá? Só para deixar claro aqui também. Então, como o Power BI é uma ferramenta muito mais é, acessível, digamos assim, para as pessoas e para os negócios também, como também é utilizado o próprio Excel, por exemplo, dificilmente existe uma empresa que não utilize Excel, mas da mesma forma que o Excel é acessível praticamente a todos os negócios, todas as empresas, o Power BI também é, por ser uma kit e ferramentas da Microsoft também, tá? Então, só contextualizando rapidinho para vocês, esse foi o motivo. E agora a respeito do vídeo, tá? O objetivo desse vídeo, então, é fazer uma introdução para você a respeito do Power BI, de uma forma contextualizar para você o que é essa ferramenta. Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece, mas para quem não conhece sobre a ferramenta, trazer um pouquinho sobre isso. E também mostrar alguns projetos que existem públicos e gratuitos para a gente consultar na comunidade, para a gente se inspirar. De alguma forma, a gente se inspirar a produzir os nossos projetos aqui também. Seja para a gente criar um portfólio de dados para uma entrevista de emprego, ou para a gente colocar no LinkedIn para aumentar aí o nosso networking com outras empresas, também mostrar o que a gente vem estudando, isso é super importante. Mas esse vídeo será o primeiro de uma continuação de mais dois vídeos, tá? Eu vou separar em três partes, senão vai ficar muito extenso, tá? Então, essa primeira parte vai ser isso que eu falei para vocês, contextualização, um pouquinho da introdução e projetos que já existem para a gente se inspirar. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre como realizar a instalação no nosso computador, melhor forma de fazer a instalação, como fazer a extração dos dados, independentemente do banco que você tenha, como realizar a importação para o Power BI, como transformar esses dados, como carregá-los no Power BI Desktop, tá? Então, o próximo vídeo será algo próximo a isso. E no último vídeo, que seria um vídeo 3, a gente vai basicamente fazer a modelagem e segmentação dos dados no nosso Power BI Desktop. A gente vai realizar a criação de medidas, parametrizações, enfim, tudo que a gente precisa criar para as nossas métricas. E também vamos, obviamente, criar os gráficos no Power BI e vocês vão ver o quão simples
e quão simples e quão intuitivo é você criar os gráficos dentro do Power BI, tá? Se comparado a outras ferramentas de BI, beleza? Então, de uma forma muito resumida é isso. Se você já gostou do conteúdo que eu estou propondo para vocês, eu peço que vocês deixem o like de vocês no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vejo que muita gente dá o like, deixa os comentários e acaba esquecendo de se inscrever. Ativa o sininho para você receber as notificações cada vez que eu trazer um vídeo novo aqui para vocês sobre dados, sobre BI, sobre Python, Excel, enfim. Não esquece de se inscrever. E eu peço também a gentileza de deixar nos comentários o feedback de vocês sobre esse vídeo, tá? Sobre o formato do vídeo que eu estou trazendo, que eu estou propondo para vocês. Deixa aqui nos comentários. E também, né, o feedback de vocês é muito importante para que eu possa melhorar para o próximo vídeo da série também e para os próximos vídeos do canal. Tá? Então é muito importante que vocês deixem o feedback de vocês, se vocês estão gostando, se não estão gostando e o que eu posso melhorar também. Beleza? Então, legal, pessoal. Nessa primeira parte do vídeo aqui eu fiz uma leve introdução sobre como que vai funcionar essa série de vídeos aqui para vocês. Agora eu quero trazer um pouquinho sobre o que é o Power BI e por que a gente pode usar essa ferramenta, em qual contexto que ela se encaixa, né? Então, de uma forma muito simples e muito resumida, esse vídeo é para você que quer que você tenha o seu negócio, seja uma empresa pequena, um grande negócio, ou muitas vezes um processo muito pequeno, que você quer gerir os dados do seu negócio. Então, poxa, imagine que você tem um banco de dados enorme sobre vários dados da sua empresa, tá? E de alguma forma aquilo ali é só um banco de dados que está sendo ali só retroalimentado. E você não usa aqueles dados para insight nenhum. Você não toma nenhuma decisão com base naquilo que você está coletando. Simplesmente você está pagando um servidor para armazenar os dados para não te gerar nenhuma informação, né? Nenhum dado útil que te serve, que te gera e te promove algum insight. Então, o objetivo de uma ferramenta de BI, seja ela o próprio Power BI ou outras ferramentas, é sempre ter o dado para gerar algum insight. Então você recebe o dado, você transforma aquele dado em algum insight, em alguma ação que vai gerar algum resultado, seja aumento de produtividade, melhora nos resultados da sua empresa. Então esse é o principal objetivo, tá? Então imagine que você quer gerir melhor os seus dados para tomar melhores decisões no seu negócio. Isso resumindo em uma única frase, tá? Eu acho que quando eu trouxer alguns exemplos vai ficar mais claro para vocês. Então, poxa, sabendo que eu preciso melhorar a gestão dos dados no meu negócio, o que eu posso fazer? Tá? Então, existem inúmeras ferramentas no mercado. Tá? Por que eu estou falando do próprio Power BI aqui? O Power BI ele é uma ferramenta muito acessível por ser gratuito. Tá? Inicialmente, ela é gratuita, dependendo do que você precisa fazer. E é uma ferramenta muito intuitiva para a construção dos seus relatórios e seus dashboards. Então, imagine que você tem a sua coleta de dados no seu negócio, tá? Você já possui um banco de dados que armazena algumas informações e agora você quer criar gráficos, quer criar reports, quer gerar insights com base nos dados que você tem. Como que você pode fazer isso, tá? O Power BI ele é uma aplicação da Microsoft que ele basicamente ele possui um kit de ferramentas da Microsoft em uma única aplicação só, tá? Então, para quem já mexe com Excel, deve conhecer o próprio Power Query, tá? O Power Query é uma ferramenta de transformação, de uma forma muito simples, é uma ferramenta de transformação de dados dentro do Power BI e dentro do Excel também. Então, lembrando de alguns conceitos bem básicos aqui de análise de dados, sempre, né, num projeto de dados, você nunca deve se esquecer de 3 etapas, tá? Que é o ETL. Vocês já devem ter ouvido falar. Que é extração, transformação e carregamento, tá? Tem algumas outras etapas, mas essas são as 3 iniciais. Tá? O que seria cada uma delas? Então, agora trazendo para a ferramenta do Power BI. Extração. Então, imagine que você já possui um banco de dados que armazena seus dados e você precisa pegar esses dados de lá para, de alguma forma, trabalhar neles, certo? Então, essa é a etapa da extração. Transformação. Transformação, você recebe os seus dados. Então, imagine que você recebe uns dados em arquivos TXT, por exemplo.
e você precisa pegar o ponto e vírgula desse TXT e transformar em uma coluna. Você precisa separar por colunas. Você precisa transformar a coluna de texto em data, por exemplo. Você precisa transformar uma coluna de número em texto. Enfim, essa é a etapa de transformação. Tá? Você tirar aqueles valores que estão com erro, você converter números decimais que por algum motivo está em formato de texto, você precisa converter para número decimal, senão a interpretação vai estar errada. Você tirar aquele lixo da sua base de dados, tá? Você limpar valores nulos para não gerar nenhuma incoerência nos seus reportes, nos seus dashboards. Então, essa é a etapa de transformação, tá? Pessoal, estou tentando abordar numa linguagem mais simples aqui. Para quem já conhece, pode parecer algo muito simples, mas para quem não conhece, eu acho que essa linguagem mais simples torna mais fácil para todos entenderem o que eu quero dizer, tá? A transformação é essa etapa e o carregamento, que é o L de loading, basicamente, depois que você recebeu esses dados, você transformou esses dados em algo útil, uma base de dados correta, tratada, você precisa carregar ele para um ambiente para você poder trabalhar, né? Você precisa visualizar a base de dados para você trabalhar. Aí existe essa etapa de carregamento. Então você carregou esses dados, quando você carrega ele para um ambiente onde você vai criar suas métricas, vai fazer as parametrizações dos seus dados, você vai fazer a segmentação e modelagem, por exemplo, de relacionamento de tabelas. Você vai criar os seus gráficos e, né, de uma certa forma, vai apresentar esses gráficos num painel, num dashboard, enfim. Algo muito próximo que eu acredito que vocês já façam no Excel, tá? Mas de uma forma muito mais estruturada e muito mais intuitiva, tá? E muito mais correta também, tá? Muito mais automatizada, performática do que o Excel, tá? Para quem já trabalha com Excel deve saber que deve estar procurando o Power BI porque sabe que o Excel quando você tem uma base de dados muito robusta e precisa gerar gráficos com isso, não é a melhor ferramenta, né? A ferramenta mais adequada, porque a hora que você abre, ela começa a travar. Outra pessoa abre ao mesmo tempo, trava ainda mais e você para o teu sistema. Então, o Power BI ele veio com esse objetivo de resolver esse problema. Então, tendo o ETL em mente, que são essas 3 etapas que eu comentei, o Power BI ele vem com uma proposta, com um kit de ferramentas muito robusto para isso. Então, ele possui inúmeras conexões com base de dados de diferentes formas. Então, você tem, digamos que na sua empresa, o teu sistema é o SAP. Você consegue conectar no SAP. O seu sistema é o Excel, por exemplo, por mais que não seja adequado, mas muitas empresas usam o Excel como base de dados. Então, você conecta no Excel. Você tem um sistema, um banco de dados em nuvem. O Power BI consegue conectar na nuvem também. Você usa arquivos de TXT, arquivos mensais que vêm por TXT, por e-mail, por exemplo. Você consegue conectar com o Power BI. Então pense que ele tem um kit enorme de conexões para você puxar, fazer a extração do banco de dados com inúmeros tipos de banco de dados diferentes, dependendo da sua aplicação. Então, essa primeira etapa, o Power BI é excelente. Na segunda parte, que é a parte de transformação, ele possui o Power Query. Para quem já trabalha com Excel, já sabe do que eu estou falando, mas é basicamente um ambiente onde você faz todas as transformações que você puder imaginar, tá? Você consegue excluir dados nulos, você consegue remover itens duplicados, substituir valores, quebrar em linha, transformar linha em coluna, enfim, você consegue fazer inúmeras transformações na sua base de dados, tá? Toda essa etapa antes do carregamento. E no Power BI, quando você faz o carregamento, basicamente você leva esses dados para um ambiente do Power BI Desktop, para o ambiente do Power BI ali, onde você vai fazer a modelagem desses dados. Então, você cruza tabelas, uma tabela de calendário com uma tabela de compras e vendas, por exemplo, uma tabela de RH com uma tabela de vendedor. Você consegue fazer esses relacionamentos no Power BI Desktop. Você também tem um ambiente onde você cria as suas métricas, as medidas para você criar seus indicadores e KPIs para a sua empresa, para, né, de uma certa forma, medir os seus resultados. E, obviamente, nesse mesmo ambiente, você cria os gráficos que você precisa criar para apresentar os resultados e fazer o acompanhamento e monitoramento do seu negócio, tá? Então, assim, de uma forma muito rápida aqui, eu estou fazendo uma leve introdução
Nos próximos vídeos, nos próximos 2 vídeos, igual eu comentei, vai ficar muito mais claro para vocês isso que eu estou falando, porque a gente vai ver na prática aqui como que funciona um projeto de BI. E aqui, como a gente está falando desde o público que nunca mexeu com Power BI, até as pessoas que já mexem e querem, né, de uma certa forma, aprender um pouco mais, e isso serve até para mim, tá? De uma certa forma, eu estou rebuscando alguns conhecimentos que, de alguma forma, eu aprendi lá atrás e agora estou estudando novamente para trazer aqui para vocês, e com certeza, com os feedbacks de vocês, eu vou aprender ainda muito mais, tá? Então, trocar essa experiência para mim é muito importante. E então é bastante coisa, mas vai ficar muito claro quando a gente for para a prática, beleza? Então já fiz essa introdução. Eu imagino que tenha ficado claro para vocês o porquê que o Power BI é tão competitivo e o porquê que ele é utilizado, e muita gente busca ele em primeiro, depois indo para outras ferramentas, tá? E aqui eu ressalto um ponto também que vale comentar. Algumas empresas já possuem licenças de alguns softwares de BI, como por exemplo o ClickView, o SAP. O SAP, dentro do SAP, tem alguns objetos lá dentro que você consegue trabalhar com recursos visuais também. E algumas empresas também já possuem o Tableau ou outras ferramentas, tá? ClickView, por exemplo. Mesmo assim, você pode utilizar o Power BI. Então imagine que você, dentro de uma empresa muito grande, você possui um processo pequeno dentro da sua área e você quer, de alguma forma, criar um reporte para aquilo. E se você acionar a área de TI, você vai ficar lá por último na lista ali de prioridade. Então, você ter esse conhecimento de BI te coloca à frente em muitos pontos, tá? Fora que você, como conhecedor do negócio, da área de negócio que você atua, e saber criar um relatório, um dashboard dos seus resultados, aquilo que você está performando ali dentro, te coloca muito à frente no mercado, tá? Então, o Power BI ele não é só uma ferramenta de gestão de dados, mas sim também ele te deixa muito competitivo em termos de carreira profissional, tá? Ele te coloca à frente de muitos outros profissionais que de alguma forma não têm esse conhecimento, tá? Então, acho que ficou claro para vocês porque é importante a gente estar estudando sobre esse assunto, seja via Power BI, seja via outras ferramentas de Business Intelligence também, mas acho que o ponto principal vocês precisam, a gente precisa estar atento a esse tema, que é a gestão de dados, porque a gente não consegue imaginar hoje o futuro e o mundo sem os dados, tá? A todos os momentos a gente está, de alguma forma, gerando algum dado para alguém, para alguém. Tá? Então, no momento que eu vou no Google aqui e pesquiso Power BI, a Microsoft está monitorando lá quantas pessoas acessaram o site dela. Então, tudo que a gente produz aqui gera dados. Então, é muito importante a gente saber geri-los. Tá? Isso nos coloca à frente no mercado, nos deixa mais competitivo, tanto como profissional, como um negócio. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês nessa parte. E óbvio, né? Relembrando também, deixa aqui nos comentários o feedback de vocês se essa forma um pouco mais descontraída aqui do vídeo, sem muita edição, sem muito corte aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tá legal assim? Se não tá, deixa nos comentários que no próximo vídeo com certeza eu vou buscar melhorar também. Beleza? Então agora eu quero trazer para vocês aqui, vou mudar a tela para o computador, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de dashboards bem legais para vocês se inspirarem aqui, beleza? Galera, antes de colocar os exemplos ali, eu achei essa imagem na internet. Vou deixar o link aqui para vocês. A resolução dela tá um pouquinho ruim, mas eu acho que é um bom exemplo para exemplificar para vocês a diferença de um reporte no Excel para um reporte no Power BI, tá? Acho que nem precisa comentar muito. A própria visualização é algo muito mais bonito, tá? Então imagine que você, além de bonito, né? Aqui a gente pode dizer que o Power BI ele é mais performático. Ele é feito para isso, né? Para você disponibilizar os seus dashboards, os seus KPIs, os seus gráficos, os seus reportes para uma organização, para o seu processo. Ele é feito para isso. Já o Excel, ele é feito como uma planilha de suporte, né? Hoje, pelo fato dele ter crescido tanto, e ser algo muito acessível, fácil de baixar e utilizar no computador, muita gente usa e muitas empresas acabam utilizando o Excel como banco de dados pela facilidade de mexer. Então, eu queria trazer esse exemplo aqui para mostrar para vocês, acho que fica muito clara a diferença entre os dois. Então, aqui a gente pode ver
os próprios gráficos no Excel, eles são algo, acaba sendo algo que para você deixar ele muito moderno, você tem um trabalho muito maior, tá? Pensa, se comparado ao Power BI, tá? E o Power BI ele já vem com uma identidade visual, ele já vem com os gráficos, com algumas opções muito melhores para os seus dashboards se comparado ao Excel. Gostaria de destacar aqui o principal fator aqui, né? O Excel, então, acho que é interessante comentar que sim, ele funciona, né, para criar gráficos rápidos ali. Imagine que você precisa criar uma análise para aquele dia, tá? Então, poxa, eu recebi uma demanda aqui, preciso criar um gráfico aqui simplesmente para mandar aqui para um cliente meu. Enfim, não será um processo, não será um dashboard que será acompanhado diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim, no meu negócio. Aí sim, poxa, é uma solução paliativa, é uma solução mais rápida? Beleza. Faz o Excel, cria um gráfico ali de barra, manda para alguém e tal. Mas assim, ainda assim eu reforço que se é um processo que é necessário na sua empresa ter esse acompanhamento dos KPIs e dashboards, eu com certeza optaria pelo Power BI, tá? Por ter um kit de ferramentas muito melhor, por ter gráficos muito melhores para serem apresentados, possui vários recursos visuais que o Excel não tem, tá? Como, por exemplo, você consegue colocar imagem nos gráficos aqui. E no momento que você clica, ele já deixa todos os outros cards dinâmicos. Então, você clica num gráfico aqui, por exemplo, você clica em algum cliente, todo o dashboard, todo o painel interage com o que você clicou. Ele traz, ele filtra, enfim. Quem já mexe com o Power BI ou quem nunca mexeu vai se surpreender, eu tenho certeza, tá? E assim, quando você tem esse conhecimento do Power BI e você leva para sua empresa, seja um negócio pequeno, um negócio grande, com certeza você se destaca. É uma ferramenta que vem crescendo ao longo dos anos e assim, quem possui esse conhecimento com certeza se destaca, tá? Então por isso que eu quero reforçar isso com vocês. O Excel funciona, é útil, beleza, mas para um processo robusto e que demanda padronização, demanda vários acessos e, além de tudo, possui uma automatização, é robusto, precisa de vários dados e coleta de dados, com certeza a melhor opção é o Power BI, beleza? Então, eu queria reforçar isso com vocês e acredito que essa imagem exemplifica muito bem. Aliás, eu quero saber também, deixa aí nos comentários se vocês concordam com a minha opinião, tá? Em que momento vocês utilizam Excel, se vocês já utilizam o Power BI no negócio de vocês. Então, deixa aí nos comentários, tá? Se vocês concordam comigo, discordam, lembrando que tudo isso é o meu ponto de vista, beleza? Galera, então, como eu comentei, eu quero trazer alguns exemplos aqui para vocês. E para isso, tem uma comunidade do Power BI no próprio site da Microsoft. Você consegue publicar relatórios para outras pessoas verem o seu projeto. Você pode visualizar eles por aqui para se inspirar em algum projeto. Pode fazer o download para você ver o que, que a pessoa fez ali dentro para você aprender. Então, assim, quem está iniciando, eu recomendo acessar esse link, que eu também vou deixar na descrição, todos os links desse vídeo. Acessa, enfim, vai ter muitos reportes aqui que com certeza vai inspirar vocês a aprender sobre a ferramenta, tá? Então aqui, vou pegar um exemplo aqui para vocês sobre algum dashboard que alguém criou e publicou na web aqui para a gente poder ver, tá? Então eu selecionei um aqui que eu achei interessante. Basicamente esse aqui é um reporte, né? Claro, não vou saber o detalhamento porque são pessoas de lugares diferentes do mundo que publicam, então os dados muitas vezes eu acredito que sejam também dados fake, simplesmente para você poder visualizar aqui. Mas olha que interessante. Então ele criou um reporte aqui de análise de funcionários. Então ele tem a logo da empresa dele aqui, uma empresa também fake. E aqui você consegue ver todos os dados da empresa. Então o tipo de funcionário por nível, por classificação se ele é sênior, se ele é júnior, se ele é iniciante. Aqui também a gente consegue ver por grupo de idade, a gente consegue ver quantidade de funcionário por ano, aqui alguns KPIs, média de salário, quantos departamentos. E o interessante também é que quando você publica aqui e acessa, enfim, pode ver, algumas pessoas podem deixar comentários,
sobre o seu reporte. Você pode fazer o download aqui para você estudar o que, que a pessoa fez, o que, que ela usou como base, quais conexões que ela utilizou. E aqui também ela deixa uma breve descrição sobre o dataset que ela utilizou. E o interessante é assim, pessoal, beleza, está olhando aqui, está em inglês. Poxa, primeiro que é uma forma de incentivar vocês a aprender inglês, tá? Para quem ainda não sabe. E segundo é que, poxa, hoje existem N ferramentas de tradução que podem te ajudar. Então, o idioma não pode ser um impeditivo aqui para vocês estarem aprendendo sobre a ferramenta, tá? E aqui também ele deixa o LinkedIn dele, enfim. Você pode usar isso aqui para você aprender, como também pode publicar os seus projetos aqui para outras pessoas interagirem e assim você aumentar o seu networking com a galera aí da comunidade de BI, tá? Então, olha que interessante. Para quem nunca mexeu com Power BI, todos os gráficos do Power BI, por natureza, eles já são interativos. Então, por exemplo, se eu venho aqui está escrito Senior. Poxa, eu quero que o restante do meu dashboard interaja com isso. Ele está um pouco lento, porque ele está publicado num servidor, provavelmente um servidor estrangeiro, né? Então ele fica um pouco mais lento, mas olha que interessante. Quando eu clico aqui, todos os meus KPIs, os meus valores e data labels, por exemplo, ele já interage com aquela pré-seleção que eu fiz. Então, ele é muito dinâmico, tá? Eu, pelo menos, não consigo imaginar isso acontecendo tão rapidamente e de uma forma elegante, digamos assim, no Excel, tá? Então, assim, por isso aqui ainda acho que já fica muito visível também a, a diferença do Power BI para o Excel, tá? Consequentemente, se eu vim aqui clicar nessa tabela, no fulano aqui, por exemplo, Ethan Davis, a hora que eu clico nele, ele já traz todos os resultados relacionados àquela pessoa que eu selecionei ali na tabela. E assim sucessivamente, todas as bases e dados que eu criar, ele vai interagir, tá? Então, poxa, um exemplo de report muito legal, tá? Então, trazendo um pouquinho para o que eu falei lá no começo. Qual que é o objetivo do Power BI? Disponibilizar os dados para todo mundo acessar, tá? Seja você o analista de negócio da sua empresa, seja você simplesmente o consumidor daquele dado, tá? Então, poxa, imagine que legal para o dono dessa empresa aqui, por exemplo, ter todas essas informações de quantidade de pessoas, tipo de funcionário, média de idade, média de salário, na ponta da mão, tá? O cara precisou reportar isso aqui, precisou informar alguém, precisou tomar alguma decisão, ele tem todas as informações prontas para ele analisar. Então ele não precisa perguntar para uma pessoa, ele não precisa abrir um Excel, ele não precisa ficar fazendo tabela dinâmica no Excel para chegar às respostas que ele já tem aqui no gráfico dele, tá? Então perceba o quão produtivo você se torna e o quão assertivo nos seus, nas suas tomadas de decisão você se torna também pelo fato de ter o dado pronto ali, tá? E aqui é tudo automático, tá? Eu não conheço o modelo de dados por trás, mas assim, todo projeto de dados, principalmente no Power BI, pelo que eu conheço da ferramenta, você consegue automatizar esse processo. Então, no momento que entrar um funcionário novo na empresa, a base de dados será alimentada, as informações serão atualizadas automaticamente e os dados no Power BI vão aparecer de uma forma atualizada. Então você não precisa ter alguém lá atrás dando refresh no Power BI, ele vai acontecer sozinho de uma forma dinâmica, desde que o projeto de dados seja bem criado, tá? Então esse aqui é um exemplo. A gente tem outro exemplo aqui que eu achei bem legal também, que é um exemplo de performance financeira. Então aqui também é uma empresa fake, né? Mas ele traz alguns exemplos aqui, por exemplo, dados de receita, dados, enfim, são KPIs financeiros da empresa, do resultado da empresa, que você consegue ver, por exemplo, o profit de lucro da empresa, qual que foi o lucro líquido, percentual de lucro, o gross profit, enfim, traz vários resultados. Aqui você pode criar, deve ter alguns filtros, isso estava carregando. Então tem alguns filtros que se você clicar, vamos ver se ele vai interagir, ele já traz todos os resultados aqui pra gente, tá? Então, ele é muito dinâmico. Você pode ver, poxa, é um BI que está publicado num servidor de outro país e mesmo assim ele, é, ele responde de uma forma muito rápida. E outra coisa interessante, nesse próprio gráfico, eu não conheço a pessoa que criou, eu não conheço o negócio, eu não conheço a empresa, mas quando eu vejo aqui, por exemplo, que tem um indicador verdinho, eu já imagino que seja um bom resultado, né? Esperado
conforme as métricas que eles estabeleceram. Aqui eu vejo um vermelho, poxa, já consigo imaginar que não é algo tão esperado. Então você vê que você, com o Power BI, você já consegue fazer a gestão visual. Eu mesmo sem conhecer o dado, sem conhecer a empresa, sem conhecer o negócio, com a gestão de cores bem feita, você já consegue também entender o que a pessoa quer transmitir com aqueles dados. Então, reforçando novamente aquilo que eu já falei, temos todas as informações de resultado aqui da empresa, tá? Aqui poderia ser o seu negócio, por exemplo. Então, você tem tudo pronto. Você olha aqui, você sabe se a receita tá boa, se tá ruim. Aqui você tem os objetivos de meta, você sabe se tá dentro, se tá fora. Se tá fora, ele já fica vermelho. O quão mais rápido, né? Mais rápido você consegue tomar a decisão e saber se está indo para uma direção certa ou para uma direção errada pela linha de tendência que os teus KPIs e os teus indicadores estão mostrando aqui. Tá? E tudo isso com a ferramenta do Power BI, tá? Que inicialmente é gratuito aqui para a gente começar a estudar a ferramenta. Tá? Então, perceba o quão poderoso é a ferramenta, o quão você consegue direcionar o teu negócio, você consegue melhorar a produtividade, por conta desses relatórios automatizados que muitas vezes possuem um setor inteiro de várias pessoas para simplesmente criar um reporte desse aqui e você ter que analisar, tá? Então você consegue sair daquele trabalho manual de atualização de relatório e reportes que você teria hoje, você criar isso aqui na mão, por exemplo, num PowerPoint, no Excel, toda vez que o seu chefe pedisse para você, por exemplo, para algo automatizado. No momento que a base de dados é atualizada da forma correta, todos os dados são retroalimentados aqui na sua página, no seu painel de dashboard. Então o processo fica muito mais rápido. Então a gente sai daquele papel de ficar retrabalhando Excel, arrumando coluna, ajeitando dado para um trabalho de analista, certo? Que é o nosso papel como analista de dados. É olhar aqueles dados, interpretar os dados e saber se aquilo ali está sendo apresentado da forma correta, tá? Que daí é onde precisa realmente do nosso olhar aqui mais crítico, tá? E não ficar gastando tempo com retrabalho de informação, beleza? Uma vez criado aquela informação, uma vez criado o seu painel, o seu dashboard, os seus gráficos da forma correta, você nunca mais vai precisar ficar fazendo novamente na mão. Desde que, claro, se você quiser alterar alguma medida, se você quiser criar um novo gráfico, aí sim você tem o trabalho de ir lá e fazer. Mas uma vez criado, você não precisa ficar retrabalhando toda vez que você precisar ficar vendo aquele dado. E aqui tem mais um insight bem legal. Esse aqui eu achei interessante trazer para vocês, que tem um exemplo de mapa. Eu gosto bastante desses gráficos aqui com mapa, porque, poxa, imagine que você tem uma empresa de logística, né? Aqui são insights para a empresa executiva. Imagina que seja isso aqui para visualização de lucro geograficamente. Então, você consegue distribuir o resultado financeiro, o resultado de lucro da sua empresa por país. Então, olha que legal que o cara fez aqui, ó. Ele colocou algumas linhas de tendência do resultado, total profit dos últimos meses. Se eu colocar o mouse em cima, ele traz para mim. Então, por exemplo, se eu colocar aqui nos Estados Unidos, ele traz todas as informações detalhadas. Então, essa é um outro gráfico, uma outra funcionalidade do Power BI, que são os tooltips dinâmicos. Tooltips é basicamente uma dica de ferramenta dinâmica, que quando eu crio ela, quando eu coloco o mouse em cima de algum dado, ele filtra e traz para mim todas as métricas que eu quero mostrar. Olha que legal. Poxa, eu quero ver como está o resultado na França. Ele mostra ali para mim. Ah, eu quero ver o resultado no Brasil aqui. Poxa, ele traz para mim o resultado. E olha quão rápido é isso, certo? E o legal também é com o gráfico de mapa, que quando eu clico aqui, ó, olha que massa. Ele já interage para mim e destaca o Brasil ali, ó. Aí se eu coloco o mouse em cima, ele mostra para mim. Então, poxa, assim, particularmente eu gosto bastante desses gráficos assim. E acho que fica muito claro aqui o quão poderoso é essa ferramenta, quão poderosa é. E aqui você consegue perceber já de cara que, né, você consegue analisar em quais países você tem um profit maior, um lucro maior, e aqueles que, né, precisam de uma certa atenção e realocação de recursos. Ou muitas vezes você vai focar naqueles que têm menos ou aqueles que têm mais, tá? Então, poxa, você já consegue tomar uma decisão. Basicamente, né, a gente sabe que tem a parte por trás, mas
Isso aqui, com certeza, já direciona na sua tomada de decisão e deixa o seu processo muito mais efetivo na tomada de decisão, tá? A gente sabe que envolve outros fatores, mas no que diz respeito a dado, você tem todos os parâmetros aqui que você precisa, beleza? Então, olha que legal, ele fez algumas métricas, então, se eu mudar para quantidade, ele muda os valores para mim. Se eu mudar para receita, ele muda o valor de receita e mostra aqui num gráfico para mim de qual país, do maior para o menor, eu tenho mais receita. Ele traz aqui algumas perguntinhas, algumas respostas. Então, poxa, veja que o nosso papel como analista, ou muitas vezes somente como consumidor do dado, eu acho que fica muito mais, pelo menos ao meu ponto de vista, fica muito mais fácil você interpretar aquele dado. Não preciso ficar perguntando para N pessoas da minha equipe para eu conseguir tomar alguma decisão. E aqui, pessoal, por último, queria só comentar também, na própria documentação da Microsoft, tem vários exemplos aqui que a gente consegue visualizar de dashboards que foram criados para a gente usar como inspiração, tá? E o mais interessante dessa documentação da Microsoft é que ele traz tanto o exemplo explicando o passo a passo para você aprender, como também traz as bases de dados para você estudar. Então, assim, eu recomendo fortemente para quem está começando a aprender a ferramenta, dá uma lida nessa documentação, baixa as bases de dados, vai treinando. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nosso objetivo aqui é sim realizar algum projeto, tá? Vou trazer para vocês qual base de dados a gente vai utilizar e qual exemplo a gente vai fazer, tá? E vou passar o passo a passo para vocês com base naquilo que a gente conversou aqui inicialmente. Então, queria mostrar mais esse exemplo aqui, né? Um gráfico bem legal também em Power BI, que o legal desse exemplo da Microsoft é que ele coloca imagens como dica de ferramenta. Então, por exemplo, imagine que você tem uma loja de roupa, tá? A hora que você coloca o mouse em cima da categoria de camiseta, ele traz uma camiseta na imagem. Então, poxa, eu quero ver qual é a margem, quantos por cento do meu negócio é representado por camiseta. Poxa, eu coloco o mouse em cima e ele mostra quanto que trouxe de receita, qual que é o percentual da receita baseado naquele produto. Enfim, dá para fazer coisas muito legais aqui e ser muito criativo. Por fim, eu queria trazer um outro site aqui bem legal para vocês se inspirarem, que é o Pinterest. Esse site ele é bem legal, que você pesquisa sobre algum tema e ele traz várias imagens sobre aquele tema, tá? Não sei se você já conhece a ferramenta, mas, por exemplo, eu pesquisei Power BI, ele trouxe aqui para mim algumas imagens, alguns exemplos aqui que eu posso abrir para me inspirar. Então, poxa, gostei desse aqui. Ah, eu quero dar uma olhada melhor. Aí eu clico aqui, ele vai trazer para mim aquele gráfico, enfim, para eu pelo menos construir o design, o conceito daquilo que eu quero implementar no meu projeto de dados, tá? Principalmente em questões de tema, assim, eu acho que esse aqui tá bem legal para a gente se inspirar. Legal, pessoal. Acho que ficou muito claro para vocês aqui o quão essa ferramenta do Power BI é importante para o nosso estudo, principalmente para a gente que trabalha com dados, principalmente para a gente que tem negócio também que utiliza dados e precisa de dados para tomada de decisão, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o objetivo dessa nossa série, dos próximos vídeos também. Mas nesse primeiro vídeo eu quis contextualizar a importância da ferramenta, o que é o Power BI, principalmente para quem nunca ouviu falar da ferramenta. Quis trazer também uns exemplos para inspirar vocês e com certeza acho que deixar mais claro o porquê que o Power BI é tão diferente do Excel, né? Apesar de a gente não ter entrado no detalhe, eu acho que simplesmente o visual já responde muita coisa, tá? Então, esse era o objetivo, fazer essa introdução, contextualização, ressaltar a importância da ferramenta. E assim, mais uma vez, reforço, Power BI, além de ajudar no seu negócio, faz com que os seus dados se formem em insights de uma forma muito mais automática e rápida. Além disso, também, quem tem esse conhecimento, né, de uma certa forma, te torna um profissional diferenciado, tá? Te coloca à frente de outros profissionais do mercado. Ter esse conhecimento, com certeza, te coloca à frente. Seja como negócio, como empresa, como também a própria pessoa, como carreira, como profissional, tá? Então eu espero realmente que que esse primeiro vídeo tenha ajudado vocês e que essa série, né, possa agregar bastante para o conhecimento de vocês, para o desenvolvimento de vocês também. Assim como o meu, porque no momento que eu estou aqui explicando, eu tenho que estudar também para trazer aqui para vocês. Então eu acabo, de uma certa forma, me desenvolvendo.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o feedback de vocês aqui nos comentários. É muito importante para mim. Pensando que a gente vai ter uma série de vídeos, é importante ter o feedback de vocês para que eu possa melhorar para o próximo, senão não tem como eu saber se tá legal ou se tá ruim, tá? Então coloca aí nos comentários, pessoal. O feedback de vocês é muito importante para mim. Com certeza eu vou ler todos eles. Deixa seu like no vídeo, também ajuda muito a gente chegar e levar esse conhecimento a mais pessoas, né, agregar no conhecimento de outras pessoas também. E, obviamente, compartilhar com seus amigos no WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais. Não esquece também de me acompanhar nas redes sociais. A minha rede principal hoje é o Instagram, onde eu posto alguns conteúdos sobre dados e, enfim, as ferramentas e tal. Acho importante você me acompanhar por lá. Vou deixar o link aqui na descrição. E por último, não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, para você sempre estar recebendo as notificações. Ainda mais nessa série que eu vou estar postando vídeos semanais aí. Eu acho importante você estar. Acho não, tenho certeza que é importante você estar inscrito aí para estar recebendo sempre a notificação. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo.